Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma noite, né? Na nossa live. Então, continuando sobre a história do livro. Você para me ajudar? Continuando a história. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma noite para discutir, né, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a respeito do Homem que Calculava. Vou comentar um pouquinho sobre esse livro fantástico, essas histórias belas. Ok? Então, continuando a leitura do Homem que Calculava. Na verdade, hoje eu vou tentar não ler tudo para ser um pouco mais breve, inspirado na própria história de hoje, inclusive. Ok? Mas vamos lá, na primeira parte da história. A gente vai iniciar no capítulo 5, que trata sobre o problema de joias numa hospedaria. Então, no capítulo anterior, o nosso amigo Beremiz, que é o Homem que Calculava, e o Bagdali, que está nos contando a história através do livro, né, o Mal-Batarã, ok? Eles tiveram contato com o Sheik, que ajudou na estrada, tal, Nasir, e o Homem que Calculava se tornou secretário do Vizir Maluf. Eles se despediram do Vizir Maluf e se dirigiram até a pousada Marrep Dourado, onde eles iriam passar a noite nas proximidades de Bagdá. Okay? E no caminho, o Shamir, que era um dos chefes da caravana, com a qual eles tinham vendido o camelo, questionou falou para o Beremiz, Beremiz, que é o homem que calculava. Eu falei para você, a sua habilidade em calcular te trouxe muitos benefícios, inclusive um bom emprego em Bagdá, o qual agora você se tornou o secretário do Vizir Maluf, ok? E você não vai precisar nem voltar para sua terra natal. Aí o Beremiz falou para ele, mesmo que eu enriqueça aqui em Bagdá, devido me ter me tornado, né, secretário do vizir, eu quero voltar para o torrão de terra onde eu nasci, na Pérsia. Por quê? Ingrato é o homem que não valoriza a sua pátria e os seus amigos quando ele consegue um sucesso na vida. Então, ele acha importante essa valorização. E ele contou para Bagdali, o homem que escreve para nós a história, Mal-Batarã, o seguinte: durante esses 8 dias que nós nos conhecemos, eu pronunciei em torno de 414, 720 palavras, como o dia tem em média, como o dia tem 11.520 minutos, pronunciei em torno de 36 palavras por minuto, ok? 36 palavras por minuto. E ele continua, o Beremiz. Eu falei pouco, fui discreto e evitei ficar falando muitas palavras para não tornar o seu ouvido desagradável. Continuando. O homem que é muito calado, ele é desagradável. Tarsicuno, ele complementa. E o que fala muito, ele acaba irritando, enfatando a pessoa que escuta. Então, evitar palavras inúteis, segundo Beremiz, evita um laconismo e também isso de falar muito ou falar pouco é incompatível com a própria delicadeza, certo? Delicadeza. E complementou. Vou lhe contar, meu amigo Bagdali, uma pequena história sobre um mercador de Teherã, na Pérsia, que tinha 3 filhos. E ele falou para os 3 filhos, quem passar o dia de hoje sem pronunciar palavras inúteis, ao final do dia eu darei 23 timões, que é a moeda daquela época em Teherã, na Pérsia. Pois bem, o primeiro filho, esse eu vou ler, falou, ao cair da noite ele chegou ao pai, né, e disse para o ancião, evitei hoje, meu pai, todas as palavras inúteis. Espero, portanto, merecer, segundo a vossa promessa, o prêmio combinado.
Prêmio esse de 23 timões, conforme deveis estar lembrado. É o famoso textão que a gente conhece hoje, né? O segundo filho. Boa noite, meu pai. Simples, direto e objetivo. E o último filho apenas estendeu a mão, esperando as moedas. Não falou uma palavra. Ok? E o pai disse então: o primeiro a chegar à minha presença fadigou-me a atenção com várias palavras inúteis. O terceiro mostrou-se exageradamente lacônico. O prêmio caberá, pois, ao segundo, que foi discreto, sem verbosidade e simples, sem afetação. E Berenice, ao concluir, interpelou-me: não acha que o velho mercador agiu com justiça ao julgar os 3 filhos? Nada respondi. Bagdali complementa. Achei legal discutir a questão dos 23 timões com o homem prodigioso, calculista, hábil que transforma tudo em médias, números e cálculos. Permaneci em silêncio. Momentos depois estavam chegando ao Marreco Dourado. O dono da hospedaria já foi cumprimentá-los. Alá sobre ti, meu menino. Alá sobre ti significa Deus te proteja. Ok? Aguardo as tuas ordens agora e sempre. Eu disse que a gente precisava de um quarto, um para mim e um para o meu amigo Berenice, ok? Que agora é o secretário do vizir Maluf. Aí ele perguntou, o dono da hospedaria Marreco Dourado: esse é o calculista? Indagou o velho Salim. Chegou então em um momento oportuno para tirar-me de um embaraço. Acabo de ter uma séria divergência com o vendedor de joias. Discutimos um longo tempo e nossa discussão relatou, ao final, um problema que não sabemos resolver. Fomos informados com um grande calculista. Chegou hospedagem por várias pessoas curiosas se aproximaram. O vendedor de joias foi chamado e declarou-se achar interessadíssimo na solução do problema. Aí o Berenice indagou: qual é o problema? E eles falaram o seguinte: esse homem, e apontou para o joalheiro, ele veio da Síria vender joias em Bagdá. Prometeu-me que pagaria pela hospedagem 20 dinares, se as joias fossem vendidas por 100 dinares. E pagaria 35 dinares se eu as vendesse por 200. Aí ele conta que decorreu vários dias e acabou vendendo as joias por 140 dinares. Quanto devo pagar consoante a nossa combinação pela hospedagem? Deve pagar 24,5, replicou o mercador sírio. Okay? O mercador sírio falou o seguinte: se para vender as joias a 200 dinares, eu pagaria pela hospedagem a você 35 dinares, como você me vendeu 140, devo pagar-lhe 24,5. Esse aqui foi o raciocínio utilizado por ele. 200. O preço das joias vendidas está para 35 dinares, que é o preço que ele tinha combinado da hospedaria. Então, se ele conseguiu vender por 140, ele deve pagar X. É a famosa regra de 3 que vocês conhecem, ok? Multiplica cruzado, a gente chega que X é igual a 24,5. Será que está correto? O velho Salim, contrariado e irritado, o interrompeu. Está errado. Pelas minhas contas são 28. Veja bem, se para 100 eu deveria receber 20, para 140 da venda eu devo receber 28. E vou provar. Então o dono da hospedagem mostrou esses cálculos aqui. 100 reais, se ele vendesse as joias por 100, ele pagaria quanto? Ele pagaria 20 pela hospedagem, mas como ele vendeu por 140, ele tem que... Aliás, pagaria não, receberia, que é o dono da hospedagem, né? Ele receberia X. Portanto, multiplicando cruzado, chegamos que X é igual a 28. Tudo bem? E aí, quem que vocês acham que está certo? O dono da hospedagem ou o mercador? Entenderam o problema? Vamos ver. O que será que o homem que calculava vai nos dizer? E ele falou: devo receber 28. Essa é a conta certa, o dono da hospedagem, né? Falou: calma, meus amigos, calma.
interrompeu o calculista. É preciso encarar as dúvidas com serenidade e mansidão, não apenas na matemática, mas na vida. Essa parte é minha. A precipitação conduz ao erro e à discórdia. Fato. A gente está vendo isso. Ou os resultados que os senhores indicam estão errados e eu vou provar. De acordo com a combinação feita, o Sírio seria obrigado a pagar 20 dinários pela hospedagem se vendesse 100 joias. Se vendesse as joias por 100. E seria obrigado a pagar 35 dinários se vendesse as joias por 200. Vamos lá então. O que o calculista mostrou para eles? O seguinte. Que tá aqui. O preço da venda é 200. Então ele deveria pagar quanto? 35, né? Pela hospedagem. Se o preço das joias fosse 100 dinários, ele deveria pagar quanto? 20. Aí, pessoal, a gente tem que olhar um negócio interessante que ele apresenta para nós. A diferença entre os dois. 200 menos 100, a diferença aqui é 100. 35 menos 20, a diferença aqui é 15. E ele acrescenta o seguinte. Se o aumento fosse... Aliás, se a diferença fosse 20... Se a diferença fosse 20, se a diferença aqui fosse 20, quanto que corresponderia? Como 20 é 1/5 de 100, então aqui eu vou pegar o 15 e dividir por 5, resultando então em 3. Tudo bem? Mas a diferença não é 15. A diferença é quanto? A diferença Se a diferença fosse 20, né? De 100 aumentaria para 20, por exemplo. Então, você tem 1/5, 20 corresponde a 1/5 de 100. Então, aqui nós temos, como a diferença é 15, eu vou dividir isso aqui por 5, eu vou resultar em 3. Tudo bem? Mas a diferença não foi 20, a diferença foi quanto? Não foi os 140 dinários? Então, era 140. Então, aqui eu vou dobrar esse valor, que não é 3, eu vou dobrar, então, o 3, aliás. Eu vou dobrar o 3, eu vou resultar em quanto? Em 6. Tá bom? Então, quanto que ele deve pagar? Ele deve pagar essa diferença, que é os R$6, mais o 20 combinado, totalizando 26. Se preferirem, a gente pode fazer aqui, pela regra de 3, as contas que o calculista fez, que é a seguinte. A diferença entre 200, que está aqui em cima, e 100, não é 100? E aqui a diferença entre 35 e 20, não é 15? Ok? A diferença aqui, pessoal, ok, foi quanto? Ó, 40, então ele deve pagar quanto? X. Aplicando aqui a proporcionalidade, a gente obtém a famosa regra de 3, né, que produto dos extremos é igual ao produto dos meios e tal, que x é igual a 26, x é igual a 6. Somado com os 20, nós teremos o quê? X é igual a 26. Portanto, quanto que é o valor correto? Não é nem 24,5 e não é nem 28. É o quê? 6. Certo? Se quiser, a gente pode fazer um outro vídeo com mais detalhes no quadro, porque isso aqui vai dar uma diferencinha. Quando você põe no plano cartesiano, 235, ok? E o 100 e o 20, a inclinação, o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos, ele é distinto. E eu tenho que levar em consideração na construção, não é pegar os pontos separados aqui, esse, mas pegar o quê? A diferença aqui em relação a y e a diferença aqui em relação a x. Estou pensando no plano cartesiano. E foi isso que o nosso calculista fez, certo? Lá em cálculo numérico, que é uma disciplina, esse seria um problema de interpolação. Okay? Então, esse errinho que eles cometeram, o mercador e o hospedeiro, se trata de problema de interpolação. Mas aqui ela passa exatamente no ponto que nós temos o resultado, que é 26. Tudo bem? E Berenice perguntou para eles, desse jeito, vocês entenderam? Ficou claro? E eles disseram, sim, claro como leite de camela, acrescentou os dois. Meu amigo, os números na sua simplicidade, com que se apresentam, iludem, não raro, os mais ativados. As proporções que nos parecem perfeitas estão, por vezes, faceadas pelo erro. Então, quem gosta muito de aplicar a regra de 3 tem que ficar atento a esses pequenos detalhes.
tudo bem? Da incerteza dos cálculos é que resulta a indiscutível prestígio da matemática. Nos termos da combinação, o senhor deverá pagar ao hospedeiro 26 dinários e não 24,5, como a princípio acreditava. Ainda a solução final desse problema, uma pequena diferença que não merece ser apurada, cuja grandeza não dispõe de recursos para exprimir numericamente, que é a questão da interpolação no cálculo numérico, que eu comentei com vocês. Tá bom? E sem hesitar, ele tirou da bolsa, o dono da hospedagem, 26 dinários, pagou o velho Salim, oferecendo de presente ao deleitoso Berenice um anel de ouro com 2 pedras escuras, sornada a dádiva com afetuosas expressões. Todos quantos se achavam na hospedagem admiravam-se da sagacidade do novo calculista, cuja fama dia a dia galgava aos passos largos a Almenara do Triunfo. Almenara é uma torre que são providas mesquitas, das almenaras ou minaretes ou miuzim, chamados fiéis à prece. Então, muito obrigado pela atenção e um ótimo dia, ou uma ótima noite, ou uma ótima tarde. Obrigado.